Olá, o Instituto Borborema é uma associação sem fins lucrativos de Campina Grande, na Paraíba. Aqui em nosso canal do YouTube já disponibilizamos mais de 500 vídeos gratuitos entre palestras, aulas, lives e entrevistas, com alguns dos melhores professores e intelectuais do Brasil. E a nossa missão aqui no YouTube é de fato ajudar no debate público nacional, é trazer os assuntos mais relevantes com os melhores professores do Brasil. Para que a gente continue a fazer esse trabalho, nós precisamos da sua doação. Seja no nosso site, no link que está aqui na descrição, com a sua doação recorrente, ou no nosso Pix, pixborborema@gmail.com. Isso aqui não é uma propaganda para alavancar absurdamente todos os nossos recursos, mas é de fato um apelo real e verdadeiro que a gente precisa de mais doações do que a gente tem recebido hoje para manter esse nosso conteúdo gratuito aqui no canal no YouTube. Então, se você gosta do nosso trabalho, peço que você faça a sua doação de qualquer valor. Quem puder doar mais, quem puder doar menos, doa menos. O importante é ajudar para que a gente continue esse nosso trabalho. Fique agora com mais um conteúdo gratuito disponível em nosso canal. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a essa apresentação, fico muito agradecido com a presença de vocês. É a primeira vez que eu faço algo nesse sentido, né? Uma palestra, inclusive gravada, tem sempre uma expectativa no ar de comunicar as coisas bem. Eu vou fazer um esforço de ser bastante claro, né? E o assunto é bastante delicado, então... E também é importante, eu peço que vocês mantenham a atenção em todos os pontos, porque isso vai dar, ao final, a apreensão da seriedade da coisa, né? Para a gente sair da primeira impressão, né, mais superficial do próprio termo, né, Declaração de Direitos Humanos, ou cultura da morte, ou qualquer outra expressão assim, e a gente tentar mergulhar um pouco o que é que há debaixo dessas expressões, tá? Bom, me parece que tem pelo menos 2 momentos que é importante que a gente transmita algo a uma pessoa, né, em termos de conhecimento. Seja quando a gente vai ensinar a essa pessoa, ou seja quando a gente vai lembrá-la de uma lição já ensinada. No segundo caso, quando há um esquecimento e é necessário a gente relembrar a lição, o mero fato do esquecimento comunica também uma outra coisa, além do próprio fato do esquecimento, né? Que é algum grau de problema que ocasionou aquele esquecimento. E me parece que o grau do problema, que foi causa do esquecimento, ele é tão maior quanto importante foi a lição esquecida. Então, por exemplo, né? Aí uma coisa é você ensinar a pessoa a escovar os dentes. E aí ela esquece isso, né? Bom, ela ter esquecido me parece que teve um outro problema por trás, né? Talvez ela não manteve viva na cabeça dela que isso é uma coisa importante. Mas, mais importante que isso é você ensinar alguém a não mentir. E que quando a pessoa também esquece dessa lição importante, inclusive, mais importante do que a outra, né? Parece que há uma gravidade maior de problema, né, que ocasionou o esquecimento. Do mesmo jeito, se você ensinar alguém que não pode roubar e que não pode matar, vocês percebem que esquecer de cada coisa dessa, apesar de ter um esquecimento aí, denuncia um grau de problema na pessoa
que esqueceu. Você já pensou você ensinar seu filho que não pode matar e ele esquece isso e mata alguém? Isso é muito grave. O próprio ato, né, realmente de um assassinato, mas o que esconde, né, a causa de ter se esquecido de uma coisa tão importante quanto essa, cuja consequência foi a vida de alguém, provavelmente de algum inocente. Mas um detalhe nesse esquecimento é que me parece que não só o esquecimento pode ter causa em simplesmente você ter esquecido uma coisa importante, mas você pode ter aprendido a coisa errada com o nome daquilo que é a coisa correta. Então, logo após a Segunda Guerra Mundial, né, os países aliados eles haviam se reunidos para fazer uma declaração de direitos humanos. Ora, é muito curioso que algo nesse sentido precisa ser declarado, porque isso já denuncia o seguinte: se eu preciso dizer que todo ser humano ele tem uma vida valiosíssima, é porque essa lição foi esquecida. E o que poderia causar o esquecimento, não só em uma pessoa, mas em uma nação quase que inteira, de uma lição tão importante quanto essa? E de que a consequência disso, inclusive, foi, né, o assassinato de milhões de pessoas, como aconteceu no exercício nazista. E, inclusive, essa é a experiência mais recente, que eu tenho conhecimento, da história humana, que parte, né, dessa exposição do esquecimento dessa lição importante, né, que foi esse exercício nazista. Bom, quando Hitler estava empreendendo, né, o seu esforço em estabelecer o seu império de dominação, ele se via, né, ele via toda a nação alemã como uma espécie de herdeira natural do Império Romano. E aí, o Império Romano, ele assim, seria chamado do Primeiro Reich, que durou 800 anos. Depois teve o segundo Reich, e depois tivemos o Terceiro Reich, que foi o esforço de Hitler em estabelecer o seu próprio império. E ele tinha planos de fazer disso um império que durasse pelo menos 1000 anos, como durou o segundo, né? Que foi o Império Romano-Germânico. E para Hitler empreender esse esforço, cronologicamente falando, uma das primeiras coisas que ele fez, né, não foi a única, mas ela antecede toda os atos de guerra e de perseguição do povo judeu, que foi o chamado as leis de Nuremberg. Uma das quais ele estabelecia o seguinte, de que só era cidadão aquele que estivessem, de algum modo, né, em comunhão e em lealdade com o Império Alemão. Seja consanguíneo ou seja de modo comportamental, né, as duas coisas. E era dado, pelo menos em termos da lei, né, o direito, a seguridade a seus direitos base àqueles que eram cidadãos. Então veja que aqui existe esse primeiro elemento, vamos dizer assim, jurídico, que tenta dizer quem é que tem direito e quem é que não tem. Quem tem direito é quem colabora com o empreendimento nazista. E quem não tem direito, logo não é cidadão, é quem não colabora. Obviamente, se você faz uma distinção dessa, você cria a prerrogativa jurídica
de maltratar um certo grupo de pessoas. E aqui eu mostro a vocês uma breve cronologia, para a gente só mergulhar rapidamente nesse ponto, porque foi o exercício nazista que foi a ocasião para que não só a ONU fosse fundada, mas também houvesse uma declaração de direitos humanos. Então veja, né? Teve o estabelecimento das leis de Nuremberg, né? Em 1938. E aí, 2 anos seguintes, né? Houve o chamado a Noite dos Cristais. O que é que foi essa Noite dos Cristais, né? Em novembro de 39, né? 39 ou 4, eu acho que foi 39, teve um rapaz de 17 anos, ele era um refugiado judeu que havia perdido seu pai, né? Hitler tinha enviado o pai dele junto com outros 10 mil judeus extraditados para a Polônia. E em ato, né, de vingança, ele havia ido à Baixada alemã em Paris e ele queria matar o Johann von Wexneck. Acredito que é assim que se pronuncia o nome dele, que é o embaixador. Acontece que quando ele chega na embaixada alemã, quem o vai receber é o terceiro secretário e quem é alvejado de tiros e morre, né? Depois desse incidente, 2 dias depois, já havia um plano elaborado de fazer um quebra-quebra geral em toda a Alemanha, com instruções muito claras de depedrar todas as lojas, as sinagogas, as casas, os lugares que eram habitados pelo povo judeu e também que eram frequentados por eles. Só que com a única sutileza, né? Nessa instrução de depedração geral, tinha um parágrafo muito explícito, né? Dando um exemplo. Dizia o seguinte, olha, pode-se colocar fogo na sinagoga, desde que esse incêndio da sinagoga não se alastre para outros prédios, né, laterais que sejam do povo alemão. E assim foi feito, né? Houve uma quebradeira geral, houve algumas mortes em decorrência disso, mas não parou por aí, né? Porque havia saído na mídia de que essa quebradeira geral foi uma ação espontânea do povo alemão em reação ao assassinato do embaixador que houve em Paris, 2 dias antes, cometido pelo jovem rapaz de 17 anos. Claro que isso não foi nada de espontâneo, isso foi uma coisa muito bem planejada e calculada, né, rapidamente. E a ocasião do assassinato do embaixador foi uma desculpa perfeita para se fazer, né, esse ato de destruição, né, dessas instituições, desses prédios, dos lares, enfim. Depois disso, né, teve algumas audiências para fazer uma investigação, mas nada muito a sério, só em termos de cumprimento de alguma formalidade, mas sem necessariamente querer aplicar, né, sanções ou usar a lei para culpar aqueles que fizeram essa depredação. E em uma dessas reuniões com a alta cúpula, né, do governo, eles até achavam, porque houve alguns casos de estupro, né, de alguns soldados alemães terem estuprado algumas mulheres judias, e eles acharam que isso daí foi muito mais grave do que o próprio ato de quebra-quebra em si, porque já estava dado na lei do Reich que não poderia haver relação, né, entre o povo alemão e o povo judeu. Eles viram isso como mais grave. E por conta disso colocaram, né, os soldados que praticaram isso para fora. Isso inclusive em comparação com algumas mortes, né? Eles até declararam, né, era melhor que tivesse matado 200 judeus do que isso tivesse acontecido.
né? Tamanha era a absurdidade do que acontecia naquela época. Então, perceba que isso, né, começou, não dá para se dizer que é uma consequência direta das leis de Nuremberg, mas as leis de Nuremberg foi antecedente desses atos. E que rapidamente depois tivemos a guerra de invasão, né, e aí que começou, né, uma perseguição e assassinato mais ferrenho em massa, inclusive com os campos de concentração. E lá nos campos de concentração, né, tem uma situação também bastante peculiar. Quando os soldados judeus eles adentravam, né, as cidades alemãs, eles iam atrás dos judeus, que eles já tinham rastreado todo mundo, né, sabiam o nome de todo mundo, onde moravam, o que é que fazia, iam atrás deles, colocavam em fila e fuzilavam todos. Mas fazer isso repetidamente não estava fazendo bem aos soldados judeus, né? Porque você arrastava, né, um homem, algumas mulheres, crianças, idosos, né? Você imagina que não foi uma coisa muito tranquila, né? Sempre com muita gritaria, muito sofrimento ali, muito sangue. E os soldados começavam a entrar em uma espécie de crise moral, né? Porque apesar de estarem cumprindo ordens, e não só ordens, né? Bom, eles não estavam praticando um crime, porque havia prerrogativa jurídica que meio que abria esse precedente. Não é verdade? E aí Hitler, né, vamos ter que resolver esse caso daí, né, porque nossos soldados estão ficando com crise e a gente não pode parar de fazer, né, o que a gente está fazendo. E aí que veio, né, essa ideia de um campo de concentração, onde permitia você matar, inclusive, muito mais judeus, sem que os soldados tivessem contato direto com sua vítima. E aí o problema, né, da crise de consciência de um soldado em estar praticando tais atos, meio que foi resolvido. Os judeus ficavam isolados em algum quarto, né, no campo de concentração, e os soldados em outro, apertavam um botãozinho, saía um gás pelos chuveiros quando iam tomar banho, todo mundo morria, e depois que iam tirar aqueles corpos? Os próximos judeus queriam, né, aquela sala, que geralmente, na verdade, era um banheiro para tomar banho, né? Recolhiam os corpos dos judeus que haviam morrido e eles eram os próximos. Bom, findando a guerra, os países aliados, né, haviam percebido toda a atrocidade que havia acontecido ali e eles perceberam de que eles não poderiam deixar de julgar aquilo que havia acontecido. Não só os próprios atos criminosos de guerra, né, como a guerra de invasão que aconteceu, mas esses assassinatos. Mas havia um problema. Com que lei eles iriam acusar os alemães de terem cometido um crime se já havia prerrogativa legal de fazer esse tipo de coisa, era uma coisa legal e permitível em vista da lei? Com qual lei eles iriam acusar os alemães de terem assassinado aqueles que não contribuíam com o Império do Terceiro Reich? Não havia essa lei. E eles, inclusive, né, sabiam, não, nós não cometemos nenhum crime. Estava na lei. E, além disso, eu estava cumprindo ordem. Então, eu não estou entendendo, né, porque eu estou sendo acusado de um crime que, na verdade, não é crime. Além disso, eu estava cumprindo ordem de meus superiores, né? Mas, a despeito da lei, eles haviam decidido, não queremos saber se a lei permitia isso. Vamos julgar isso de todo jeito. E assim aconteceu, foi o Tribunal de Nuremberg, né? Depois que já havia acabado a Segunda Guerra Mundial, Hitler havia se suicidado, poucos dos generais, né, que comandavam os exércitos estavam ainda vivos, e foram esses que foram presos, né, junto com outro punhado, levado a julgamento, e depois todos eles foram sentenciados à morte. E esse, né, foi o episódio mais recente desse esquecimento dessa coisa importante. Que coisa importante é essa? Nenhum ser humano tem o direito
de determinar quem é que vive e quem é que morre. Esse ponto é muito importante, porque, inclusive, isso é central para o que eu estou comunicando para vocês aqui. Nesse caso, não é que se esqueceram, né? Não é que o povo alemão nazista havia esquecido, né, dessa lição. É que essa coisa foi especificada para um grupo particular, né? Que era aquele grupo que contribuía com o empreendimento de Hitler. Então, quem tinha direito realmente à vida era aqueles que contribuíam com esse empreendimento. Quem não, então não tinha esse direito. Simples assim. E aí, após o Tribunal de Nuremberg, os países aliados haviam se unido para montar a ONU, mas eles não tinham o interesse de fazer uma declaração de direitos humanos. Porque, se a gente for olhar direitinho, cada país, né, tinha o seu próprio quinhão de culpa também nessa história, né? Os Estados Unidos tinham, inclusive, acabado de lançar 2 bombas atômicas, né, em Hiroshima e Nagasaki. Será que os japoneses também não têm direito à vida? Havia também uma situação racial interna, né, nos Estados Unidos, de segregação muito forte. E os outros países também, cada qual com o seu problema no trato com as outras pessoas, né? Então não havia um interesse inicial em querer estabelecer uma declaração de direitos humanos. Porque, inclusive, isso implicava o seguinte: quem é que vai conseguir forçar que cada país desse cumpra, né, o que foi acordado com esses direitos humanos aqui? Você não pode simplesmente ter um país meio que interferindo diretamente no outro, dizendo: ei, Brasil, você não está cumprindo os direitos humanos. Ou então vem o Brasil e fica agora apontando a Rússia: ei, Rússia, você não está cumprindo os direitos humanos. E ficar meio que os países acusando uns aos outros de estarem descumprindo o acordo. Então, iria, né, acontecer um desbalanço das relações internacionais. Então, houve a ideia, né? Eu falei assim, não vai ser os países, vamos precisar ter um órgão supranacional que esse órgão monitore se os países, todos eles, estão cumprindo o combinado ou não. Mas, ainda assim, isso abre margem para que você tenha, né, o estabelecimento de uma espécie de governo global, onde uma única instituição teria uma força de exigir de todas as nações o cumprimento de determinado grupo de acordos. Porque, inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas a Declaração de Direitos Humanos da ONU, ela não é lei. Ela é um conjunto, né, de princípios que culminou em um conjunto de cartas, né, que foram acordadas e assinadas, né, entre várias nações. Não é lei. Então, como assim você teria uma instituição com esse tipo de poder? De modo que, para que a Declaração de Direitos Humanos acontecesse junto com a própria fundação da ONU, foram os países latinos que fizeram pressão para que houvesse uma declaração desse tipo. E eles conseguiram, né? Mas aí, o que é que narra a história? A primeira coisa que aconteceu mesmo foi que houvesse a composição de uma comissão de direitos humanos. E essa comissão foi reunida por 16 membros, né, de cada qual de uma nação distinta, e tinha algumas pessoas centrais ali que eles chamavam de delegados.
E aí, eu queria mostrar para vocês aqui um pouco dessa conversa, né? Das conversas iniciais dessas reuniões, né, da comissão, para começar a discutir as bases do que acabou se tornando a Declaração de Direitos Humanos da ONU. Aqui, eu não vou ler todas essas coisas, é só para apontar algumas coisas para vocês aqui importantes, porque o que se nota nessa conversa, que durou a primeira reunião, né, 15 dias, é que havia algumas pessoas interessadas em determinar que o ser humano ele tinha primazia em relação ao grupo. E tinham outros indivíduos que eles defendiam exatamente o contrário. Falaram assim, não, o mais importante é o grupo, ou o mais importante é o Estado, que é quem provê a fonte de existência do indivíduo. Então havia esta tensão no ar. Aí, além disso, né, desta tensão, tinha uma preocupação sobre como é que tal coisa iria ser cobrada, né, ou exercida, como eu já havia falado antes. Tinha alguns participantes dessa reunião que eles eram mais pragmáticos, né? Então eles diziam o seguinte, não, vamos precisar ter instituições, né, vários fóruns internacionais onde as pessoas de várias nações poderiam ir a estes fóruns e dizer que os seus direitos humanos não foram respeitados, né? Uma espécie de tribunal internacional, as pessoas iriam lá fazer a denúncia contra o seu próprio país. Aí tinha um outro sujeito, eu acho que o Charles Malik, ele havia dito, né? Não temos que primeiro estabelecer, na verdade, os princípios que vão nos ajudar a regir o que é a Declaração do Direito Humano. Porque se a gente está falando da Declaração de um Direito Humano, estamos levantando, na verdade, a discussão do que é o ser humano. Não dá para você desvincular uma coisa com a outra. O Chang, ele havia dito que seria necessário um padrão que deve ser estabelecido com o objetivo de elevar o conceito e a dignidade do homem. E aí o Charles Malik, né, fala que nós estamos levantando a questão fundamental do que é o homem. E aí ele continua, né? Quando nós discordamos sobre os direitos humanos, nós estamos, na verdade, discordando sobre a natureza da pessoa. É o homem meramente um ser social? É o homem meramente um ser animal? É o homem meramente um ser econômico? E aí vem e o Ribnak, que eu acho que ele é um comunista, e aí ele fala o seguinte, já em oposição a Malik: a liberdade humana consiste na perfeita harmonia entre o indivíduo e a comunidade. Os interesses comuns, conforme incorporados no Estado, têm prioridade. Essa foi a resposta do Ribnak. É isso, né? A Malik. Aí Malik responde de volta: o mais profundo perigo da época é representado por um coletivismo que exige a extinção da pessoa humana como tal na sua própria individualidade e inviolabilidade última. Então percebam, aqui já tem duas posturas radicalmente opostas. Um está favorecendo a primazia do ser humano sobre o grupo e o outro do grupo sobre o ser humano, incorporado inclusive no Estado. E aí o Charles Malik, que é um libanês, ele cita 4 pilares que poderiam ajudar esse grupo de pessoas a estabelecer um preâmbulo para finalmente listar, né, ou elencar o que é que seria esses direitos humanos para compor essa declaração. E aí o Tepliakov, esse rapaz aqui é da União Soviética, ele já critica o próprio Malik com esses 4 princípios.
ele fala, né, os 4 princípios de Malik são completamente inadequados. O que é que eu estou querendo trazer só com essas breves sentenças, né? Eu quero chamar a atenção de que esse tipo de reunião não foi uma coisa onde todo mundo estava em comunhão e em comum acordo com a finalidade daquilo que seria feito. Cada qual estava puxando os princípios que iriam guiá-los a fazer a Declaração de Direitos Humanos de acordo com sua própria visão de mundo, com a sua própria percepção ideológica de como se enxerga o ser humano. Malik, né, estava trazendo à tona a importância e a primazia do ser humano, né, e que a presidente da comissão, que a senhora Roosevelt, que era a esposa do ex-presidente, né, que ele havia falecido alguns anos antes, ela havia conduzido a coisa no sentido da proteção do indivíduo, para, inclusive, apaziguar a discussão e não ficar acirrando a polarização nas discussões, né? E assim a coisa se fez, né? Houve a Declaração dos Direitos Humanos e depois, né, isso foi em 48, e depois houve a Carta Internacional de Direitos Humanos, que era um documento composto, né, junto com a declaração, de outros 2 documentos que as várias nações tiveram que assinar para participar, né, em comunhão desta proteção do indivíduo. E aqui tem alguns artigos, né, dessa Carta dos Direitos Humanos que evidenciam essa proteção do indivíduo. Então, você veja, né, tem o artigo 6º, que é que o artigo 6º aponta. Todo ser humano tem direito à vida. Acho que isso é muito claro, né? Este direito deve ser protegido pela lei. Ninguém pode ser arbitrariamente privado de sua vida. Artigo 7º. Ninguém poderá ser submetido à tortura ou a práticas ou punições degradantes, cruéis ou desumanas. Artigo 24. Toda criança, agora está mais especificamente nos pequeninos, toda criança deverá ter direito às medidas de proteção que forem necessárias da parte de sua família, sociedade e Estado. Eu estou listando esses artigos aqui, né, por um motivo. Porque é exatamente esses 4 artigos foram usados para fazer a perversão dos direitos humanos que acabaram de nascer. Então, veja que interessante, como eu estava tentando comunicar logo no início. É importante que a gente transmita para as outras pessoas aquilo que elas ainda não sabem. E aquilo que se transmite a gente percebe a sua importância na medida que aquilo é esquecido e a gente vê as consequências. Nesse caso daqui, o imenso valor da vida humana. Isso é uma coisa que foi esquecida. Só que no mesmo instante de tentar reparar isso, já havia ali, enquanto a comissão estava discutindo, grupos muitíssimo interessados em justamente aproveitar aquela comissão, aproveitar a circunstância da declaração para perverter a compreensão do que verdadeiramente são os direitos humanos. A comissão, ela tinha clareza de que não bastava ter a declaração, era necessário
que as pessoas todas, isso inclusive está documentado no livro que registra as sequências de reuniões da comissão, de que eles tinham essa preocupação. Era necessário, na verdade, ainda é necessário, que todas as pessoas do mundo todo, elas tivessem a compreensão profunda do que é o direito humano. Ora, para se compreender o que quer que seja, inclusive uma coisa importante como essa, é necessário o uso da inteligência. E dificilmente este tipo de compreensão virá por acompanhar, vamos dizer assim, propagandas. Mesmo que sejam propagandas no sentido de direitos humanos, você comunicando que todo ser humano tem direito à vida e assim sucessivamente. Mas o que exatamente essas coisas significam? Então, era necessário um esforço educacional. Esforço esse que não só a comissão reconhecia como importante, mas eles também não tinham os instrumentos para fazer tal empreendimento. A eles foi dada apenas a oportunidade, inclusive uma oportunidade que precisou ser realmente buscada, porque não havia o interesse das grandes nações em fazerem isso, de apenas fazer a declaração. E uma vez a declaração feita, entregar ela para a ONU e estaria encerrado o trabalho da comissão. Mas, como eu havia dito, já tinha um grupo muitíssimo interessado no que estava acontecendo, né? E aproveitar aquela oportunidade dali para perverter essa coisa logo na raiz e comunicar para o mundo todo a compreensão dos direitos humanos no sentido exatamente oposto. Porque, vejam, os direitos humanos, eles não são uma lista de direitos, né? Como quem vai no restaurante e tem lá uma lista, né, de coisas que você pode pedir. E que para uma coisa se tornar direito humano, basta estar nessa lista. Claro que eles têm uma sequência de artigos, mas que esses artigos só visam a comunicar essa coisa mais fundamental, de que toda a vida humana é valiosa. Por quê? Porque é uma vida humana. Não porque a declaração está dizendo que é. O fato de ser necessária a declaração é porque a coisa foi esquecida, nesse caso também pervertida, precisa ser dita novamente. Mas veja que não é a declaração que tem o poder de dizer ou de dar a um indivíduo que a dignidade da vida dele. Não, aquela dignidade já está nele. E o que a declaração vem é só evidenciar aquilo que já está nele. E se você tem lei que é contrária a isso, como inclusive era o que aconteceu no exercício nazista, errada está a lei. Porque justamente a declaração vem para prevenir que alguém, né, um partido, uma nação, seja quem for, arbitrariamente determine quem é que tem a dignidade da sua vida protegida ou não. Quem é que merece ser perseguido e morrer ou não. Não é isso? Essa é a questão fundamental. O ser humano, ele tem direito à vida. Por quê? Porque ele é um ser humano. Dizer isso é só evidenciar um dado da realidade. Mais do que simplesmente, por um poder jurídico ou político, atribuir esse tipo de dignidade ao ser humano. Não, não é isso. Se trata de evidenciar uma coisa real e concreta. E não lhe atribuir um poder. Mas, como eu já havia dito, a perversão, ela começa com o Centro de Direitos Reprodutivos, que foi fundado para treinar advogados no mundo todo em direito internacional para fazer ativismo a favor do aborto. E esse Centro de Direitos Reprodutivos havia se reunido em 96
em uma reunião em Nova York, chamada de reunião de Glen Cove, para discutir junto com a ONU uma estratégia para promover os direitos reprodutivos em toda a América Latina. E como é que iria se dar essa promoção, né? Seria o seguinte: os países que assinaram a Carta de Direitos Humanos, eles assumiram a responsabilidade de comunicar periodicamente para órgãos monitores da ONU o que eles haviam feito naquele ano em promoção aos direitos humanos. E esses órgãos monitores iriam receber esse relatório, que depois iria reportar para a própria ONU. A ONU, então, por sua vez, iria averiguar esse relatório, e se o relatório apontasse que determinado país não estava cumprindo, né, o acordo, a ONU iria publicar uma nota na grande mídia, e a grande mídia iria fazer pressão internacional contra aquele país, né? Publicando várias matérias nos mais diversos jornais do mundo, acusando o país de não respeitar os direitos humanos. Parece muito lindo, né? Se o Centro de Direitos Humanos, né, não tivesse colocado o seu dedinho nessa estratégia. E quando os países enviam o relatório deles, aí vem o Centro de Direitos Reprodutivos e eles enviam o relatório extra deles sobre aquele país. E não só isso, quando os órgãos de monitoramento eles recebiam esses relatórios, o Centro de Direitos Reprodutivos também estava nos órgãos de monitoramento, os ajudando a interpretar aquele relatório em benefício, sempre em direção aos direitos reprodutivos. Então, se tinha algum país, por exemplo, que não estava favorecendo o aborto, esse país ele era acusado de estar descumprindo o acordo com os direitos humanos. Vocês entenderam essa estratégia? Os países reportam para órgãos monitores, os órgãos monitores reportam para a ONU. A ONU, então, denuncia aquele país na grande mídia se aquele país não estiver favorecendo, né, o acordo que eles haviam assinado. Claro que essa pressão midiática, isso funciona de fora para dentro do país, mas também de dentro, né? Você fomentando muitos grupos ativistas nesse sentido. E aí você tem uma dupla direção de pressão contra um determinado governo para que eles beneficiem o aborto naquele país, sob o entendimento de que o aborto é um direito humano. E aqui tem, na verdade, alguns exemplos disso, né? Então, o primeiro país que foi, vamos dizer assim, vítima, né, dessa estratégia foi a Bolívia, em 97. Aí depois foi o Equador, em 98. Aí depois foi o Chile, em 99. Aí depois foi a Costa Rica, um mês seguinte. E aí depois foi em 2000, Trinidade e Tobago. Aqui, né, só para dar um detalhe, vejam que eles estão usando o artigo 3, 6 e 7 para acusar o país de não estar cumprindo o acordo, né? Aí eles falam, né, o comitê recomenda que sejam reavaliadas as limitações legais ao aborto. E eles falam que isso está contido nos artigos 3, 6 e 7, né, do Pacto Internacional.
Mas, bom, o que é que o artigo 6 diz? Ele não diz exatamente que todo ser humano tem direito à vida? Então, como assim o aborto está contido no artigo 6º? Ou até no artigo 7º, de que ninguém poderá ser submetido à tortura. Veja que isso está dito aí como se fosse um conhecimento dado. Não há nenhum tipo de explicação do que é o artigo 6º, do que é o artigo 7º, ou mesmo o 3º. Uma explicação do que são esses artigos e depois a acusação. Não, eles simplesmente fazem a acusação como se a acusação fosse de uma coisa evidente para todo mundo e diz, isso é de acordo com o artigo 6º e 7º. Né? E eles repetem isso novamente na Argentina, novamente no Peru, a mesma coisa. Novamente, né, em 2021, Venezuela. Depois, Guatemala. Depois, El Salvador. Depois, Colômbia, em 2024. Depois, Paraguai, em 2026. Perdão, né? 2006. Assim, tá claro para vocês de que tudo isso é obra de uma estratégia para a promoção do aborto no mundo? E usando justamente a Declaração de Direitos Humanos, que foi concebida com bastante dificuldade, para impedir que as consequências, né, do que havia acontecido no exercício nazista, aquilo se repetisse novamente em outras nações. Eis aqui a coisa acontecendo de novo, só que em termos diferentes. Se antes o Hitler ele precisava da inanição dos alemães que não concordavam com ele, né, para que esses, inclusive, não sofressem represálias ou fossem morrer também no campo de concentração, dessa vez está sendo fomentado que as pessoas, debaixo da ilusão de que o aborto é um direito, elas clamassem por isso. Percebam que é diferente. Uma coisa é você estar querendo matar um bocado de gente e você tem testemunhas e você meio que implementa instrumentos, né, de terror contra essas testemunhas para mantê-las apáticas e muito bem quietinhas, para que elas não atrapalhem o que você está fazendo. Outra coisa é você agora instruir essas pessoas de que elas têm que clamar pela morte de uma outra pessoa. Por quê? Porque isso é um direito humano. É um outro grau de perversão que está acontecendo. E essa estratégia foi desenhada em 96, junto com a ONU, e em 97 a coisa já começou a ser executada aqui na América Latina, país a país. Isso está claro para vocês? E aqui está o resultado disso, mais recentemente, só algumas notícias de jornais mostrando alguns países da América Latina que aprovaram o aborto. Alguns até o 9º mês de gestação, outros, né, até a 26ª semana e assim sucessivamente. A tendência é que os países, né, eles primeiro liberem até, por exemplo, 12 semanas, aí depois 14, depois 20, depois 22. Isso começa gradual até o 9º mês de gestação. Inclusive, o próprio Centro de Direitos Reprodutivos, eles têm um painel, isso aqui eu fiquei muito surpreso de ter encontrado, eles têm um painel com um mapa mundial mostrando uma espécie de termômetro entre os países que são mais proibitivos com relação ao aborto daqueles que são mais permissivos. Os que são mais permissivos aí está pintado em verde.
e os que são mais proibitivos estão mais avermelhados. Por que é que eles têm o interesse de monitorar esse tipo de coisa ativamente? Inclusive no site eles informam que esse painel ele é alimentado com informações em tempo real. Ou seja, eles não querem tardar de comunicar a efetividade do plano deles. Tão logo uma nação aprova o aborto, eles querem mostrar isso rapidamente nesse painel aqui, porque quem vê começa a perceber que todo mundo está sendo adepto desse tipo de prática. De outro modo, todo mundo está caindo na estratégia deles de enganá-los acerca não só da compreensão dos direitos humanos, mas como também usar isso como instrumento para determinar quem é que morre e quem é que vive. E nesse caso em particular aqui, a vítima, obviamente, é o bebê. Está claro para vocês? Em 2003, um congressista americano, Christopher, ele havia denunciado o Centro de Direitos Reprodutivos por conta do seu modo de agir e também de ter percebido que ele fazia lobby abortista a nível mundial. E o conteúdo da denúncia do Christopher era uma sequência de atas de reunião interna do próprio Centro de Direitos Reprodutivos, onde lá eles afirmam com mais clareza de que, primeiro, eles têm uma vantagem muito grande nesse modo de agir, porque quem olha de fora não entende exatamente o que é que eles estão fazendo. Então, tem essa primeira camada de ocultação das intenções reais deles estarem promovendo esse tipo de coisa. Então, quem olha de fora vai dizer, olha aqui, eu tenho um centro, né? Que maravilha, que forma advogados do mundo todo e que está promovendo o direito das mulheres. Essa é a propaganda. Ora, quem aqui é contra os direitos das mulheres? Você é contra os direitos das mulheres? Quer dizer que você deseja o mal delas? Como assim você vai ser contra uma coisa dessa? Bom, mas isso é a propaganda, né? Por debaixo dos panos, o que está acontecendo verdadeiramente é que, enganando todo mundo de que eles estão promovendo o benefício das mulheres, eles estão, na verdade, caçando meio que os filhos delas. E pior, no próprio ventre delas. E eles também ainda dizem, né, de que parte da estratégia deles é convencer as nações de que eles são legalmente obrigados a promover os direitos reprodutivos, com o entendimento de que os direitos reprodutivos é parte dos direitos humanos. Obviamente, né, como eu disse antes, os direitos humanos, eles não são leis, né? E o fato das nações terem assinado, né, o acordo de pactuar da Carta de Declaração de Direitos Humanos, isso não significa que as nações tenham a obrigação legal de cumprir aquilo. É um acordo. Ainda mais, está obrigada a entender que direitos reprodutivos, vulgo, direito ao aborto, é um direito humano e que se a nação não promover isso internamente, então ela está descumprindo o acordo assinado. Então, gravem isso, né? Isso é que é muito importante. Eles têm o interesse em fazer as nações entenderem que eles são legalmente obrigados a fazer isso. Isso faz parte da estratégia deles. E, para além da sequência, né, da execução da estratégia que eu mostrei com alguns países, vamos ver algumas consequências
práticas, né? Porque até o momento eu mostrei para vocês só as acusações, né, que a ONU fazia, publicando na grande mídia as notas, né, acusando os países de não estarem favorecendo os direitos humanos por não estar promovendo o aborto ou dificultando o aborto. Então, a partir desse ponto, vai ter alguns vídeos. Tá? Importante que vocês, no mínimo, protejam a visão das crianças de vocês. Tá bom? Como é que está o mundo, né, com relação ao aborto? O primeiro exemplo aqui que eu trago para vocês é o do Canadá, onde na própria legislação deles, eles já determinam que ser humano é aquele que nasce. E se não nasceu, não é um ser humano. Inclusive, se você for praticar um homicídio, né, contra um bebê, e o bebê estiver dentro do ventre, e ele nascer morto, na verdade isso não é um homicídio. Agora, se o bebê nascer vivo e depois morrer, aí o médico vai preso, porque ele cometeu um assassinato. O caso do Canadá, até onde eu pude ver, não me parece uma consequência do trabalho do Centro de Direitos Reprodutivos, porque inclusive essa lei é anterior a essa. E rastreando um pouco, eu até encontrei que essa definição de lei, que foi promulgada, eu acho que em 85, a definição já existia desde o século XVI. Eu acho que em 1632, uma coisa assim. Um outro exemplo aqui é da Islândia, que estava divulgando, né, de que eles haviam erradicado a síndrome de Down, quando, na verdade, o que eles estavam fazendo era erradicar o doente. Porque lá eles têm um incentivo, né, de que isso realmente não é uma obrigação formal, a mulher não é obrigada a isso, mas há um incentivo de que, durante o teste de pré-natal, caso fosse notado alguma falha congênita no bebê, era ofertado à mãe o aborto. E, de fato, na matéria, né, quando que estava comunicando isso, o médico dizia que eles achavam surpreendente a grande dificuldade que as mães tinham sobre decidir tal coisa. Veja, assim, eu achei isso muito curioso, um médico, né, dizer uma coisa dessa. Assim, como assim você acha que isso é uma decisão fácil? Eu vou aqui agora decidir se eu mato meu bebê ou não, porque eu descobri que ele vai nascer doente. Né? O mero fato de você ofertar uma coisa dessa já é uma coisa muito maliciosa, né? E já denuncia, inclusive, o grau de perversão de consciência dos médicos que fazem isso. Um segundo exemplo aqui era de um outro médico divulgando de que eles quase erradicaram a síndrome de Down do país. E ele estava atribuindo isso a uma prática de aconselhamento genético. Era o que eu estava dizendo antes, né? Assim, você não está curando, né, a Islândia da síndrome de Down. Você, na verdade, está impedindo que um bebezinho com síndrome de Down nasça. Isso é muito diferente. Né? Uma coisa é você atacar a doença, outra coisa é você atacar o doente. Um outro exemplo aconteceu em 2022 nos Estados Unidos, em um hospital universitário na cidade de Washington, que lá se pratica o aborto, né? Mas esse hospital, eles têm uma espécie de parceria com uma empresa de energia
E os bebês abortados, eles haviam encaixotados, e essas caixas iriam ser enviadas para essa empresa de energia, né, que iriam provavelmente transformar os fetos abortados em eletricidade para a cidade de Baltimore. Acontece que um funcionário dessa empresa de energia, ele era membro, né, ou era um aliado desse grupo que Provida, né, apesar de eles se intitularem um grupo anti-aborto, e ele avisou esse grupo dessas caixas para que eles conseguissem interceptar essa caixa no momento certo, na hora certa, e eles conseguiram. E lá você vai ter, né, eles pegam essas caixas, abrem e encontram vários fetos abortados, né, das mais variadas idades gestacionais, né, das primeiras semanas iniciais até bebês de 7 meses. É uma coisa assim, absurda, é uma crueldade tremenda. Além desse caso, né, em 2022, no estado de Washington, tem um livro chamado By the Creator, onde tem uma notinha lá, né, junto com outros detalhes também, de alguns experimentos estarem sendo executados utilizando feto de bebês abortados. Só que aí, alguns deles, inclusive, ainda em vida. Eles haviam encontrado uma técnica de estender a vida do bebê abortado fora do útero, para eles fazerem alguns testes e, depois disso, descartá-los. E aí tem uma nota, né, do Dr. Ian, que ele sintetiza isso, né, do seguinte modo: ele explica que os experimentos estavam sendo realizados em bebês abortados vivos. Sequer tinham anestesia. E quando sua utilidade expirava, eram executados e descartados como lixo. Eles não tinham anestesia porque era um requinte de crueldade dos médicos para com os bebês minúsculos? Não, é porque se eles colocassem anestesia, né, é mais frio a coisa, né? Iria poluir a amostra, iria enviesar o resultado dos experimentos que eles estavam conduzindo. Era um motivo técnico, vamos dizer assim. Então eles têm que preservar a amostra para que o resultado fosse fidedigno e confiável. E aqui tem o último vídeo que ilustra esse parágrafo do Dr. Ian. Assim, eu sei que é um tanto quanto chocante, né, quando a gente ouve essas coisas, mas a parte, eu acho que mais séria ainda é que isso está acontecendo no nosso tempo, né? Uma coisa é a gente, hoje, né, 2025, a gente começar a estudar as situações de guerra dos vários países, como é que foi a Segunda Guerra Mundial, a Primeira, esses vários conflitos onde acontece muita atrocidade humana, né? Mas veja, a gente não está na época da Primeira Guerra Mundial nem na Segunda. Tomar conhecimento desse tipo de coisa e saber que isso está acontecendo exatamente nesse momento. A gente não está tratando de uma coisa que aconteceu no passado. Ou sequer uma coisa que está prestes a acontecer no futuro. Isso, na verdade, já vem acontecendo, já tem algumas décadas e permeia até hoje. Debaixo dessa propaganda enganosa, dizendo para todas as mães que é direito dela tirar a vida do próprio filho. Porque eles não falam isso nesses termos, obviamente. Tem sempre um termo muito eloquente por cima, como direitos reprodutivos. E esse tipo de coisa não acontece de graça, né? Existem muitos milhões de dólares
impulsionando essa estratégia e as várias instituições e as várias ONGs e os vários movimentos e os órgãos de mídia e as pesquisas científicas, médicas e assim sucessivamente, para a construção de toda a infraestrutura jurídica, médica, profissional e cultural, para que esse tipo de coisa seja estabelecido e tomado como natural e que, sim, isso é um direito humano. Veja que risco é quando a gente não compreende bem as coisas e não só a gente esquece uma lição importantíssima, mas a gente a aprende da maneira errada. É muito mais difícil você convencer alguém que acha que sabe de alguma coisa do que você convencer alguém que sabe que não sabe. Nesse sentido, você vai ensinar alguém, um ignorante, né? No sentido de não ter um certo conhecimento daquilo que você vai ensinar, é mais fácil você ensinar ele. Porque ele já tem uma postura de entender, não, isso aqui eu não sei, e essa pessoa está me ensinando, eu vou ouvi-la. Mas tentem ensinar uma coisa a uma pessoa que ela não sabe. Só que ela acha que sabe por quê? Porque ela consumiu a propaganda. E aí ela meio que se impermeabiliza, né, da verdade. E é muito difícil você tirar alguém da ilusão do que você simplesmente instruir alguém em um caminho correto. Tem um dito popular, né, que fala que o pior cego é aquele que não quer ver. Eu acho que isso está muito errado. Ora, se alguém não quer ver alguma coisa, ao menos ela sabe que decidiu não ver. Pior, na verdade, é o cego que acha que vê. Porque ele está num estado de ilusão acerca da própria condição dele. E não há quem consiga, de modo fácil, mostrá-lo que a condição dele não é de alguém que enxerga, é que, na verdade, ele está na cegueira. Combater a mentira, combater a ilusão, combater a perversão é muito mais difícil do que você combater uma ignorância, uma falta de instrução. É muito mais difícil. A Fundação Ford, já em 49, ela já tinha a intenção de instrumentalizar a ONU para promover no mundo os direitos reprodutivos, cujo centro ela ajudou a fundar financiando ele. Enquanto a Comissão de Direitos Humanos discutia aquelas coisas elevadíssimas e maravilhosas, já havia ali, né, a Fundação Ford em torno daquilo para tomar aquela circunstância como uma grande oportunidade de promover aquilo que eles decidiram sobre como o mundo tem que ser, sobre como é que deve ser a conduta humana, como tem que ser a vida humana, para onde o ser humano tem que conduzir a sua vida. Tem esse relatório que eu estou mostrando para vocês, só um breve parágrafo, que lá está lá escrito. Isso é um relatório deles, são palavras deles mesmo. O comitê e seus conselheiros, veja, não é o mundo, é o comitê da Ford e os seus conselheiros acreditam que a manutenção da paz depende de fortalecer as Nações Unidas, a ponto dessa organização se tornar a estrutura de uma ordem mundial de lei e justiça. Que lei e justiça é essa? Em 95, na Carta Evangelho Vitae, o Papa João Paulo II já havia notado todo esse movimento que ele chamou de cultura da morte. Estamos perante uma realidade caracterizada pela imposição de uma cultura antissolidária, que se configura como uma verdadeira cultura da morte, promovida por
uma concepção eficientista da sociedade. Então veja que essas coisas que eu estou narrando para vocês e que a gente enxerga hoje, inclusive nas notícias mais recentes, isso já é uma coisa de lá de trás. A gente está percebendo, né, as consequências de um plano que já havia sido traçado muitas décadas atrás. E que, inclusive, geralmente é muito difícil você perceber quando coisas nesse sentido começam a se estabelecer. Quando Hitler havia promulgado a lei da cidadania do Reich, você deduzir daquela lei, né, todas as atrocidades que aconteceram durante a Segunda Guerra Mundial, né, é muito difícil. No momento que houve a promulgação daquela lei. Do mesmo jeito que é muito difícil a gente imaginar que quando uma nação ela implementa nas suas leis a permissão ao aborto, como sendo, na interpretação de que aquilo é um direito humano, é muito difícil a gente perceber que consequências malévolas virão daqui a poucos anos. Porque é como se a gente tivesse uma espécie de limitante em imaginar o pior mal possível que pode acontecer disso. É muito difícil a gente realmente ter um imaginário preparado para conceber as piores possibilidades de atrocidades humanas. Quem poderia imaginar 10 anos atrás de que a gente viveria num mundo onde as mães matam seus próprios filhos? Alguém aqui conseguiria imaginar isso? E mais, iludida e enganada de que ela estaria exercendo um direito. E de que, na verdade, não é um filho, porque, na verdade, não é um ser humano, porque, na verdade, não nasceu, se for tomar como base a lei canadense. Na verdade, o que tem ali é um bolo de células, é um produto fetal. Aí vai vir as diversas expressões técnicas para enganar a mulher da realidade do que acontece no ventre dela. E uma vez fazendo-a esquecer, essa é a segunda coisa, veja, né? Primeira coisa é esquecer da dignidade da vida humana. A outra coisa é você fazer a mulher esquecer de que quando ela engravida, ela carrega um outro ser humano. Vocês conseguiriam imaginar alguns anos atrás de que seria possível uma mulher esquecer que quando ela está grávida, ela carrega um outro ser humano e não um passarinho, uma tartaruga, uma planta ou uma pedrinha? A gente não conseguiria imaginar esse tipo. É muito difícil. E mais difícil ainda é perceber as consequências disso, do momento que eu falo para vocês hoje, para os anos seguintes. Mas, com toda certeza, não é coisa boa. A coisa só está indo ladeira abaixo. E tudo isso sendo promovido debaixo da ideia de que a gente está vivendo numa sociedade cada vez mais justa, cada vez mais igualitária, com mais leis para todo mundo, né? Para quê? Para verdadeiramente promover uma cultura de morte. O que é a lei, nesse caso aqui? A lei é a desculpa para promover na sociedade a tirania que antes era promovida por um cano de fuzil. E o que é um direito? Um direito é uma espécie de presente irrecusável que você dá a alguém, que se ela aceitar, ruim para ela. E que se ela rejeitar, ela vai de todo jeito, né, ser conduzida a aceitar aquilo como tal. Afinal de contas, quem aqui gostaria de rejeitar um direito? Ora, um direito é uma coisa maravilhosa, uma coisa muito boa. Então, se você rejeita um direito, ora, como assim você está rejeitando uma coisa boa como essa? É direito, rapaz. Isso daí está na lei. É um negócio bom. Isso daí, os juristas, né, os políticos,
o pessoal da ONU, esse pessoal dessas grandes instituições nobres que estão sempre investindo em causas humanitárias, eles jamais pensariam em nos prejudicar. Não, se eles estão dizendo essas coisas, eles estão certos e é tudo coisa boa, tá vendo aí? Lei é bom, direito é bom, então vamos abraçar tudo isso. O que é isso novamente? É a fuga de conhecer as coisas exatamente como são e perceber que a gente não está diante de anjinhos, senão de demônios terrestres. Volto à estratégia dos centros de direitos reprodutivos. Eles mesmos já diziam isso naquela minuta da reunião que o Christopher teve acesso e transformou isso em uma denúncia no Congresso americano. O centro dizia que eles sejam obrigados a fazê-lo. Gente, governo engravida, gente. Alguém aqui já viu um governo casar, né? Ter relação, engravidar, gestar uma vida humana durante tantos meses e depois dar à luz? Qual é a consequência lógica disso aqui, gente? Se é o centro que vai obrigar os governos a fazê-lo, é o centro que vai obrigar as mulheres a fazê-lo. É uma consequência lógica. Óbvio. Diferente de antes, aqui o forçar não é no sentido de obrigar a mulher a fazer uma coisa que ela não quer fazer, mas é de iludir ela para ela ter uma compreensão errada de que ela está, na verdade, exercendo um direito à liberdade dela, para que ela, decidindo, compactue de uma maldade que depois ela não vai conseguir se desvincular jamais. Isso é muito diferente. É necessário a coparticipação das pessoas nesses atos atrozes. Porque só assim, pouco a pouco, elas vão normatizando essas coisas e o que em um momento parecia uma coisa desumana acaba se tornando uma coisa humanizada, que é uma expressão que eles gostam muito de usar nessas situações. Aqui, para encerrar minhas palavras, em contraste com esse slide anterior, vocês vejam, né? Aqui está registrado uma cena que é uma tragédia, né? Você ter soldados indo com suas lanças caçar, literalmente, bebês, né? Abaixo dos 2 anos. Os soldados de Herodes indo atrás dos bebês porque ele queria prevenir que o Cristo ele nascesse e crescesse, né, e ameaçasse o império. Mas ao mesmo tempo que essa cena é muito trágica, em contraste com o que a gente está vendo até aqui, eu vejo que aqui há uma coisa belíssima. Mas onde é que está a beleza aqui? Aqui está pintado os soldados com toda a sua violência, tentando matar os bebês e conseguindo, bebês, né, mortos no chão, as mães dando a vida para proteger o filho, os soldados à força arrancando os bebês dos braços da mãe e ela lançando-se em combate com eles. E aqui a gente também vê que naquela época, quando alguém tinha muito poder e queria matar alguém, mandava os seus soldados. Hoje, quem tem poder sequer precisa mandar exército. Manda as próprias mães, que deveriam ser aquelas que protegeriam seus filhos, para elas mesmas darem cabo da vida deles. Aqui está registrado uma coisa que é muitíssimo natural à mulher.
E isso, até onde eu posso dizer, foi uma coisa absolutamente destruída. Vejam que interessante, né? Um ventre de uma judia na época do nazismo, ou até mesmo o ventre de uma escrava na época da escravidão, eram muito mais seguros do que hoje é o ventre de uma mãe, que em comunhão com o mundo acaba se tornando algoz do próprio filho. Muito obrigado.